Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar mais um vídeo para você no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. E o tema de hoje é um tema novo. Eu nunca fiz na minha vida. Já tenho mais de um ano no meu canal que eu faço vídeos de profecias, de Daniel, de Apocalipse. Agora estou fazendo cara, estou fazendo vídeos de assuntos de motivação, né? Por que que existe sofrimento, Santos dos Santos. Eu explico cada assunto, eu explico, né, aqui no meu canal. E o último que eu fiz foi sobre o caráter do papado. Eu expliquei o que o papado fez no passado. Mas hoje, quero vir trazer um assunto novo para vocês. Quero trazer da escola sabatina. A escola sabatina eu nunca fiz. Eu nunca participei, da igreja adventista, da aula da escola sabatina, de eu pregar lá na frente. Sim, participei, como ali sentado na igreja mesmo, ali nos bancos da igreja, participando, dando a opinião. Mas, nunca preguei sobre a escola sabatina. Então, a lição desse trimestre, desse mês de janeiro, fevereiro e março, é como ler o livro de Salmos, que é muito interessante esse assunto, o livro de Salmos. O que os profetas aplicaram nesse livro, o que eles transmitiram de si para esse livro. Então, vamos ver hoje o que significa o livro de Salmos. Mas antes de eu dizer tudo isso, vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia, o dia do Senhor, que começou agora no pôr do sol. E que nesse dia, Senhor, eu possa fazer esse novo tema, a escola sabatina. Eu nunca fiz, Senhor, por isso eu preciso da ajuda do Senhor, para que eu possa falar para todos, irmãos e irmãs em Cristo, que eu possa ensinar, o livro de Salmos, desses 3 meses, desta lição. Por isso, meu Deus, fique comigo nesta noite, nesse dia maravilhoso. Unge a minha boca, que fique comigo. Tudo isso eu peço e clamo em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Como ler os Salmos? Verso para memorizar. Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito da minha lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Lucas capítulo 24, versículo 44 a 45. Essa é a lição de sábado. O livro de Salmos tem sido um livro de oração inário tanto para judeus quanto para cristãos ao longo das eras. Embora os salmos sejam predominantes as próprias palavras quando os salmistas dirigidos a Deus, eles não originaram dos mortais, mas de Deus que inspirou o pensamento deles. De fato, o Senhor os inspirou a escrever os que escreveram, e é por isso que, como em toda a Escritura, na 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, e em Salmos, Deus nos fala por meio de seus servos e de seu Espírito Jesus. E de seu Espírito, Jesus, os apóstolos e os escritores do Novo Tempo citaram os salmos que se referiram a eles como Escritura. Marcos capítulo 12, versículo 10 e João capítulo 10, versículo 34 e 35 e capítulo 13, versículo 18. Eles são certamente a palavra de Deus. Quanto aos seus livros de Gênesis e Romanos, quer dizer, que Jesus falou que as palavras que ele transmitiu para os profetas estão em Salmos, que era inspiração dos profetas. Olha que Davi
cara, inspirava, cara, nas suas dificuldades, para louvar a Deus, para, cara, para ele transmitir, cara, a sua dificuldade, cara, louvando a Deus. No mesmo momento, cara, que ele transmitia a sua dificuldade, cara, naquela aflição, naquela tensão, que era na perseguição que o rei Saul, cara, pôs sobre ele, cara, ele mesmo assim, cara, louvava o Senhor pela sua dificuldade. Então, irmãos e irmãs em Cristo, cara, o que a gente deve fazer hoje? A gente, cara, nós, cara, na hora da dificuldade, cara, na hora da tribulação, que a gente possa ajoelhar-se no chão, cara, orar a Deus, cara, louvar a Deus, que nós sentiremos em paz. É o que o Davi sentia, cara, no momento de dificuldade. Continuando a leitura. Os salmos foram escritos em poesia hebraica por diferentes autores do antigo Israel e, portanto, reflete seu mundo particular, por mais universais que sejam suas mensagens. Aceitar os salmos como a palavra de Deus e prestar muita atenção às suas características poéticas, bem como aos seus contextos históricos, teológicos e litúrgicos, é fundamental para a compreensão de suas mensagens, que alcançam milhares de anos até o nosso tempo. Então, quer dizer, que era pela história, que era dos profetas na história, que do Antigo Testamento até ao Novo Testamento, no Antigo Testamento os profetas inspiravam-se aos salmos. Não só Davi, que era mais, que eram os filhos de Corá, que era o Assírio e Eucana, que eram sacerdotes, que eram levitas, que eram levitas, que louvavam ao Senhor. O filho de Arão, Eleazar, também, teve seu filho Finéias, que também está escrito no livro de Salmos, que eram sacerdotes, louvavam ao Senhor. A todo o Salmo, do capítulo 1 até o capítulo 150, até o final dos Salmos, são de inspirações dos profetas. Eram momentos de dificuldades, momentos de alegrias. Era um momento muito bom. Essa inspiração dos profetas. Vou ler aqui um trecho, no livro de Salmos. O salmo mais bonito que eu acho é o Salmo 23, aquele momento de tribulação que Davi estava passando com a perseguição do rei Saul sobre ele. O Senhor é meu pastor, título. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-se uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor e para todo sempre. Não é inspirador? No momento da dificuldade, Davi não xingou, Davi não murmurou, Davi, não fez nenhuma besteira. Por quê? Ele preferiu louvar o Senhor. Ele preferiu ficar junto do Senhor, buscar o Senhor. Essa foi a função de Davi nesse salmo. É o que devemos, a gente tem que se inspirar nos salmos da Bíblia. E
como os profetas louvavam a Deus no momento de dificuldades, a gente também tem que louvar. A gente também tem que buscar a Deus. E não ficar murmurando, ficar xingando, ficar maltratando as pessoas. Não. Você deve chegar em sua casa. O seu dia foi difícil? Não importa. Chegue em sua casa, pegue a Bíblia Sagrada, e leia Salmos. Você vai se tranquilizar. O que você faz depois? Busque a Deus. Se você leu a palavra de Deus, busque a Deus face a face. Mesmo que você não veja, na oração, você sente a presença de Deus. Ele estará ao seu lado. Na parte de domingo, Salmos na adoração do antigo Israel. Você está perguntando aqui, né? Quais foram as ocasiões que motivaram a escritura de alguns salmos? Quando o povo de Deus usava os salmos foram escritos para o uso privado e na adoração pública. Eram cantados como os hinos na adoração no templo, como sugerido pelas anotações musicais que mencionavam instrumentos. Salmos capítulo 61, versículo 1. Vamos ler o Salmos capítulo 61, versículo 1, para vocês entenderem qual é a melodia desse salmo. Ela menciona instrumentos. 61, no verso 1. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Esse é o versículo 1, que descreve aqui, que descreve na lição. Eu vou ler até o versículo 8. Desde os confins da terra clamo por ti no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha, que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e a torre contra o inimigo. E a torre forte contra o inimigo. Assista eu no tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Pois ouvistes, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentarás ao rei, duram os seus anos gerações após gerações. Permanece para sempre diante de Deus, concede-lhe que a bondade e a fidelidade os perseverem. Assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dias após dias os meus votos. Quer dizer, Davi, o capítulo desse salmo é a oração pelo rei, ao mestre de canto com instrumentos de corda, de Davi. Davi, junto com os sacerdotes, junto com os levitas, louvava e adorava o Senhor. Melodias, esses foram os instrumentos. A melodias está em Salmo 91, no verso 1. Você que estará assistindo o meu vídeo, acompanhe também na sua Bíblia os versos que eu for falando de Salmos. Sobre a sombra do Altíssimo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro, e a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, e nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortalidade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Que fala aqui, que cairá ao teu lado 10.000 e à tua direita não te serás atingido. Cairá ao teu lado e à tua direita. Quer dizer, os ímpios, que estiver te afligindo, as pessoas que estiver te afligindo, te humilhando, te jogando lá embaixo, não fique afligidos. Não
Dê importância. Se apegue na oração. Se apegue em Deus. Mantenha a fé verdadeira. Busque a fé verdadeira. Que essas pessoas podem fazer isso com você, mas que você sentirá em paz. Que Deus cuidará daquelas pessoas. Não se preocupem, não retornem a xingar-vos, não faça nenhuma besteira, não busque vingança, mas sim, busque a Deus, busque ao Senhor, que Ele te livrará, dos opressores, dos ímpios. E continuando, os líderes da música em Salmos 8, verso 1. Vamos lá, voltar para Salmos. Os líderes da música. Salmos 8 e o verso 1. A glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Ao mestre de canto segundo a melodia, os lagares, Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois repusestes nos céus a tua majestade. Quer dizer, a melodia. Imagine isso cantado. É o que vai acontecer quando Jesus voltar. Os anjos cantando salmos. Que coisa maravilhosa! Que coisa esplêndida! Que será, os anjos cantando salmos em suas harpas. E você imagine só como era os cantos dos profetas. O canto, de melodia, o canto de louvor, que era para Deus. Que coisa lindíssima! Esse aqui que eu li no versículo 8 são líderes da música. A melodias está no capítulo 9. Me perdoe, que eu acabei confundindo. A melodia está no capítulo 9. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho, Salmo de Davi. Ações de graças. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo. Eu cantarei louvores. Que salmos maravilhosos. Que salmos dignos, de adoração. Na Bíblia hebraica, o título dos salmos Telihim, louvores, reflete o seu propósito principal, e isto é louvar a Deus. O título em português, o livro dos Salmos, deveria ser do grego Plassimoi, encontrado na Septuaginta, antiga tradução grega, feita entre o século II e o século III a.C., da Bíblia hebraica. Os salmos eram parte indispensável da adoração de Israel. Por exemplo, foram usados em dedicações de templos, festas religiosas, procissões durante o estabelecimento da Arca da Aliança em Jerusalém. Os cânticos de ascensão em Salmos 120 e 134. Vamos abrir em Salmos 120. Salmos 120. Contra as más línguas, cântico de romagem. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. O Senhor livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Quer dizer, esses são os cânticos de ascensão. Os cânticos que você se livra dos opressores. Que você pede a ajuda do Senhor para te livrar dos opressores. Agora o Salmo 134. Salmo 134. Convocando ao culto vespertino,
Cântico de romagem. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistes na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Quer dizer, era mais uma adoração, era mais um cântico, era de ascensão. Conhecidos também como cânticos de peregrinação, eram tradicionalmente cantados durante a peregrinação a Jerusalém nas 3 principais festas anuais. Em Êxodo capítulo 23, versículo 14 a 17. Agora vamos ler lá em Êxodo. Abre a sua Bíblia em Êxodo. Êxodo lá no comecinho da Bíblia. Êxodo capítulo 23. Êxodo capítulo 23 e os versos 14 a 17. Três vezes no ano me celebrareis festas. Guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos. Como te ordenei ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saístes do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da seca dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. 3 vezes no ano todo homem parecerá diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício como pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa durante a noite até pela manhã. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não celarás o cabrito no leite da sua própria mãe. Era a lei de Deus, era nas festas. Era o que tinha que ser feito e que não tinha que ser feito. Era a ordem de Deus. Era a ordem de Deus para Moisés. E o Halel egípcio em Salmos 113 e 118. Vamos lá. Salmos 113 a 118. Salmo 113, vamos lá ler, para o versículo 1. O Senhor é o mais digno objeto de louvor. O Senhor é o maior e mais digno objeto de louvor. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o acaso, louvado seja o nome do Senhor. Agora, Salmos 118. A alegria dos justos pelo Salvador. Renderei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Você entendeu? Cara, era cantado em festas. Era receado em festas. Era que os levitas louvavam em festas. Festas do Halel egípcio. O grande Halel, Salmo 136. Vamos lá, Salmo 136. A misericórdia de Deus. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quer dizer, era também cantado em festas. Eram cantados nos 3 principais festas anuais. Bem como nas festas da lua e da dedicação do templo, o Halel egípcio recebia um lugar importante na cerimônia da Páscoa. Os Salmos 113 e 114 eram cantados no início da refeição da Páscoa e os Salmos 115 a 118 no fim. Então, vamos ler os Salmos 115 e 118. Honra somente a Deus.
Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque dirijam as nações onde está o Deus deles. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. 118. A alegria dos justos pelo Salvador. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, a sua misericórdia dura para sempre. Vamos abrir em Mateus, capítulo 26. Vamos lá no Novo Testamento, Mateus, capítulo 26 e o verso 30. O que diz aqui em Mateus, capítulo 26 e o verso 30? E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Quer dizer, os discípulos cantaram hinos, salmos, que também existiu no Novo Testamento, que eram inspirados ao Velho Testamento. O Halel diário, em Salmos 145 a 150, foi incorporado às orações diárias dos cultos matinais da sinagoga. Vamos abrir lá, em Salmos 145. Salmo 145. A bondade, a grandeza e a providência de Deus, louvores de Davi, exaltar-te-ei, ó meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Vamos agora ao 150, você viu só? Quero mais louvores, mais adoração ao Senhor. 150, doxologia final. Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai o firmamento, obra do seu poder. Louvai-os pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai ao som da trompeta, louvai com o saltério e com harpa, louvai-o com aldúfices e danças, louvai com instrumentos de cordas e com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes, todos o ser que respire louva ao Senhor, aleluia. Foi incorporado às orações nos cultos matinais da sinagoga. Os salmos não apenas empenhavam a adoração do povo, mas também instruía sobre como deveria adorar a Deus no santuário. Jesus orou com palavras do Salmo 22. Vamos abrir em Salmo 22. Vamos ver qual foi a oração de Jesus no Salmo 22. É um salmo grande, mas eu vou resumir, o salmo. Sofrimento e vitória do Messias, ao mestre de canto segundo a melodia, corça da manhã, salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus na cruz, no seu leito de morte, o que Jesus falou? Deus meu, por que me desamparastes? Jesus não falou isso na cruz? E isso foi há 1.500 anos antes de Cristo, antes da primeira vinda de Cristo e até Cristo morrer na cruz. Deus, por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de ti e não me respondes também de noite, porque não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Quer dizer, você entendeu por que Jesus orou com as palavras do Salmo 22? É só você pegar a Bíblia Sagrada e estudar a Bíblia. A Bíblia não é para ler, é para estudar. A Bíblia foi feita para estudar. Vamos abrir em Mateus, lá no Novo Testamento, voltar em Mateus.
Vamos abrir em Mateus capítulo 27 e o verso 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Você entendeu? Que era o que eu acabei de dizer antes, que era Jesus na cruz. Que ela falou essas palavras: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Salmo 22, que ela começa com esse clamor. Os salmos também tiveram um lugar significativo na vida da igreja primitiva. Vamos abrir em Éfeso. Éfeso capítulo 5 e o verso 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Quer dizer, era que Paulo fala para a igreja de Éfeso. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Aquela força, com aquela fé que você canta o hino, louva ao Senhor. Vamos para a lição de segunda-feira. Conheça os salmistas. O rei Davi, cujo nome aparece nos títulos da maioria dos salmos, foi ativo da organização da liturgia da adoração de Israel. E ele é chamado de suave salmista de Israel. 2 Samuel, capítulo 23, verso 1. No Novo Tempo atesta a autoria davídica de vários salmos. Mateus 22, versos 43 a 45. Vamos abrir em Mateus, capítulo 22, versos 43 a 45. Passar a lição completa para vocês. Deixar nada passar em branco. 22, os versos 43 a 45. Replicou-lhe Jesus: Como, pois, Davi, pelo Espírito, clama-me, Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho, e ninguém lhe podia responder a palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Quer dizer que era Jesus falando para todos ali, para os seus discípulos e para todo o povo. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho. Como ele é seu filho? Jesus está perguntando. E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém. A partir daquele dia, faz-lhe perguntas. Quer dizer, é para você perguntar. O conhecimento da Bíblia. O que significa? O que está dizendo? Vamos para Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E os versos 25 a 29. Porque a respeito dele diz Davi: Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exaltou. Além disto, também a minha própria carne repousou em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Quer dizer, quero continuar aqui. Fizestes-me conhecer os caminhos da vida, enchi-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Quer dizer, Davi exclamou aqui, por quê? Que o Senhor não me leva, e espanta-me, dos meus inimigos, de toda a aflição que eu estou sentindo,
que toda aflição que me rodeia. Porque isso foi uma, como se diz assim, uma exclamação, cara, um desabafo, cara, de Davi, cara, para o Senhor, cara, não era a hora ainda de Davi ir embora. Então, cara, Deus acalma a nossa alma. Vamos para o versículo 34, cara, continua em 34 e 35. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse ao Senhor, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja particularmente certa, pois toda a casa de Israel aqui este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez o Senhor e Cristo. Cara, mais ainda, aquela aclamação, cara, ao Senhor. Vamos para Romanos. Romanos capítulo... Vou continuar em Atos aqui, esqueci de falar em Atos aqui, peraí. Deixa eu voltar em Atos aqui. Tem Atos capítulo 4, versículo 25 também, que fala: ele disse por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai e teu servo, por que se enfurecestes os gentios e os povos imaginariam coisas vãs? Quer dizer, por que você clamando, cara, por intermédio do Espírito Santo, você vê coisas, cara, vãs, aquelas coisas que, cara, que você não quer ver, cara, que você, cara, tá vendo, cara, abomináveis coisas? Não, cara, se você tem um Espírito, cara, se você está na presença de Deus, cara, você não vê coisa nenhuma, cara, você não vê coisa mal nenhum, cara, você só vê a presença do Senhor à tua vista, a tua presença. Agora sim, vamos em Romanos, capítulo 4, e os versos 6 a 8. Romanos 4, versos 6 a 8. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado ao homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Quer dizer, se você, que eu acabei de falar agora, se você está na presença de Deus, se você está na presença do Espírito Santo, que o Espírito Santo está em ti, você não se incomoda mais com nada. Numerosos salmos foram compostos pelos músicos levitas do templo. Por exemplo, Salmo 50. Vamos lá, voltar para Salmos. Salmo 50. A essência do culto a Deus. Salmo de Asaf. Fala ao poderoso Senhor Deus e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Íntima aos céus lá em cima e a terra para julgar ao seu povo. Quer dizer, cara, mais uma adoração, mais um louvor. Salmos 73 e 83. Salmos 73. O problema da prosperidade dos maus. Salmo de Asaf. Com efeito, Deus é bom para com Israel e para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me revelaçaram os pés, porque faltou para que eles desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver as prosperidades dos perversos. Para eles não há preocupações, não, o seu corpo é sádio e nédio.
Quer dizer, se você já sentiu inveja, cara, de pessoas que está tendo fama, que está conseguindo coisas boas, cara, aquele carro novo, aquela casa nova, cara, que ele reformou a casa, que você está invejando, larga disso, cara, desvie o seu olho, cara, para a verdade, cara, não fique olhando para a mentira, cara, que é inveja, isso é coisa de Satanás. Não tenha inveja do próximo, não cobiçará a casa do próximo, qual diz a lei de Deus, os 10 mandamentos. Que o salmista está falando aqui é sobre isso, que ele invejava, cara, o sucesso das pessoas. Salmos 83. Salmo 83. Julgamento de Deus contra as nações inimigas. Cântico e salmo de Asaf. Ó Deus, não te cales, não te imundeças, não fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam, os que te odeiam levanta a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus prodígios e contra os teus protegidos. Dizem, vinde e risquemo-los entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. Quer dizer, os inimigos sempre atingiram Israel. Os inimigos sempre queriam, atingir, a nação santa, por inveja. Os Salmos 50, 73 e 83 de Asaf, Salmos 42, 44 e 49. Vamos lá, voltar para Salmos 44. 42 primeiro, 42. A alma anela por Deus, ao mestre de canto, salmo didático, dos filhos de Corá, Assírio e Eucana. O pai, foi morto, engolido pela terra, mas os filhos viraram levitas e adoraram o Senhor. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido ao meu alimento dia e noite, enquanto me dizes continuamente, o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Quer dizer, que ele está exclamando, que as pessoas perguntam para eles, cadê o seu Deus? O que o seu Deus fez por você até hoje? Quem é Deus? Diga-me sobre o seu Deus. Faz ele aparecer. É isso que as pessoas falavam no Antigo Testamento e as pessoas falam no dia de hoje. Os ateístas, os maçônicos, as pessoas que ficam atrás de macumba, aquelas pessoas que ficam atrás de fazer bruxaria, atrás de candomblé. Perguntam se você cobra eles, mas quem é seu Deus? Apresente para mim. Eu não conheço o seu Deus. Eu duvido que ele exista. É isso que as pessoas falam para você. Elas não vêm de coração aberto. Eles falam, ele me mostre o seu Deus. Eu preciso conhecer o seu Deus. E a gente ensina. Mas, o que o salmista está falando aqui, os levitas, que duvidam, da sua existência. E como eles amam, louvar ao Senhor, em festas, no tabernáculo. Salmos 44. Apelo pelo auxílio divino aos mestres de canto, dos filhos de Corá, salmo didático. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado os que outrora fizeste em seus dias,
como por tuas próprias mãos desposastes as nações e estabelecestes, oprimiste os povos e os pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o berço de que lhes deu a vitória, e sim a tua destra, o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradastes deles. Quer dizer, cara, aqui é um louvor, cara, de coração, cara, um louvor da alma, cara, de Assir e Eucana. Agora o Salmo 49, a vaidade do homem, ao mestre de cantos, Salmo dos filhos de Corá. Povos todos, escutai isto, dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeus como os de fina estripe, todos juntamente ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria e o meu coração terá pensamentos judiosos. Quer dizer, mais uma aclamação, cara, mais um louvor, que ele fala, né? Que rico e pobre, cara, podem louvar o Senhor. Cara, que Deus não faz distinção de ninguém. Cara, todos são filhos de Deus. Se você é rico, se você é pobre, se você é moreno, loiro, cara, loira, morena, cara, não tem distinção. Cara, se você louva a Deus, cara, sua alma pertence a Deus. E Salmos 84 e 85. Vamos lá para 84 e 85. Saudades do templo, ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares salmos os filhos de Corá. Quão amáveis os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, e o meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, eu e os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Quer dizer, que ele fez referência aos animais, né, que um encontrou a sua casa e outro encontrou o seu ninho para dar alimento aos seus filhotes. E ele quer a casa de Deus, ele quer morar com Deus, quer estar na presença de Deus. Ele exulta a isso. 87 e 88, continuando nos filhos de Corá. Jerusalém, amada de Deus, salmos dos filhos de Corá, cântico. Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem farei menção a de Raabe e da Babilônia, e a Filístia, e Tiro e Etiópia. Lá nasceram. Quer dizer, aqui está falando, né? Que era mais um louvor a Deus, mais uma adoração. Cara, ele fala, né? Cara, de Raabe, que ajudou Josué. Cara, os espias, né? Lá de Jericó. Cara, ajudou a eles, né, fugirem de Jericó, cara, para não ser morto pelos cananeus. Então, cara, ela foi uma grande, cara, ajudadora. Cara, e depois, cara, foi morar com os israelitas, cara, cara, lá com eles na tenda, né? E casou-se com Salmo, né? E teve Boaz, cara, Boaz que se casou com Ruth, que teve Obed como filho, e Obed teve, cara, Jessé como filho. Então, quer dizer, cara, Jessé era neto, cara, de Boaz, e teve Davi, que era a linhagem, cara, Boaz, Obed e Davi. Boaz, Obed, Jessé e Davi. Salmos 88, lamentação de um atribulado, cântico, salmos dos filhos de Corá, ao mestre de canto para ser cantado com cítara, salmo didático de Emã e Esaíta. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e de noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor.
pois a minha alma está farta de males, e a minha vida se abeira da morte. Sou contado os que se abaixam à cova, sou como um homem sem força. Quer dizer, quando eu peco, quando eu saio do caminho do Senhor, eu me sinto na cova. Cara, eu me sinto abaixo, cara, porque eu não mereço o perdão de Deus. Cara, a gente não merece, cara, a gente não merece, cara, a salvação, cara, que Deus tem para nós. Mas a gente tem que pedir perdão e se arrepender, porque todos nós somos filhos de Deus. Então, Salmos 84, 85, Salmos 87, 88 dos filhos de Corá. Salmo 88 também de Emã, o Israelita. Salmo 89 de Etã, o Israelita. Além deles, Salomão, em Salmo 72 e 127. Vamos abrir em Salmo 72 e o Salmo 127. Julgue ele com... Salmo 72. O rei justo e o seu reinado eterno. Salmo de Salomão. Concedei ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça ao teu povo e os teus aflitos com iniquidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Quer dizer, cara, esse foi o Salmo de Salomão. Cara, mais um louvor. Era grande o Salmo, então eu resumi. Vamos para Salmo 127, que também é de Salomão. Todo homem procede de Deus, cântico de romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, eles vão trabalhar, os que não em vão trabalham. E os que edificam, se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeastes aos teus amados, e ele dá ao quanto dormem. Quer dizer, esse é o Salmo 127. E Moisés, no Salmo 90. Quero ver o Salmo 90. Ver o Salmo de Moisés. A eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduz o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem que se foi como a vigília da noite. Esse é o cântico de Moisés. Foram autores de alguns salmos. Continuar lendo aqui a introdução. O Espírito inspirou os salmistas e usou seus talentos no serviço a Deus e a sua comunidade de fé. Os salmistas eram pessoas de devoção genuína e fé profunda, e no entanto propensas e desânimos e tentações assim como nós. Embora escritos há muito tempo, os salmos refletem um pouco do que experimentamos hoje. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está cheia de angústias, e a minha vida já se aproxima da morte. Salmos 88, versos 2 e 3. E esse é um clamor da alma do século XXI, tanto que era de alguém há 3000 anos. Alguns salmos mencionam dificuldades, alguns se concentram em alegrias. Os salmistas clamaram para que Deus os salvasse e experimentaram o seu favor imerecido, glorificaram a Deus por sua fidelidade e amor e prometeram incansável devoção a Ele. Os salmos são, portanto, testemunhos da redenção e sinais da graça e da esperança divina. Eles transmitem uma promessa do Senhor a todos os que abraçam pela fé e os dons do perdão e de uma nova vida. No entanto, ao mesmo tempo, não tentam encobrir, esconder ou minimizar as dificuldades e os sofrimentos comuns com o mundo caído. Essa é a lição de segunda-feira. Vamos para a lição de terça-feira. Um cântico para cada estação. Leia os Salmos 3. Vamos lá, quero abrir em Salmos 3. Salmo 3. Confiança em Deus na adversidade. Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos teus adversários, são numerosos.
os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há Deus de salvação para ele. Porém, tu, Senhor, é meu escudo e és a minha glória, o que exaltas a minha cabeça. Quer dizer, aqui está falando em Davi, né, que o seu filho Absalão, né, que ao retorno do seu pecado com Batseba, que a espada não saiu de sua família. Como diz o profeta Natã para ele, a espada nunca sairá de sua família. Então, o teu filho, cara, o seguiu, ele queria, matá-lo. E o Salmo 33, versos 1 a 3. Salmo 33, e os versos 1 a 3. Louvor ao Criador e preservador. Exultai aos justos no Senhor, aos retos ficam bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe um novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Esse é o Salmos 33. 109. Imprecações contra os inimigos, ao mestre de cantos, salmo de Davi. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos. Com mentirosa língua falam contra mim, cerca-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Quer dizer, que era mais uma aclamação, que era de louvor, e também de perseguições. Que diferentes facetas da experiência humana esses salmos mostram. Vamos ler a introdução agora. Os salmos deixam a comunidade ciente da ampla gama de experiências humanas e demonstram que podemos orar a Deus em todas as estações da vida. Neles vemos hinos que magnificam a Deus por seu poder criador, governo, juízo e fidelidade. Número 2. Salmos de ações de graças que expressam gratidão pelos bênçãos. 3. Clamores por libertação de problemas. 4. Salmos de sabedoria que apresentam diretrizes práticas para uma vida justa. 5. Salmos que apontam para Cristo Rei e libertador dos fiéis. 6. Salmos históricos que recordam o passado e destacam a fidelidade de Deus e a infidelidade de Israel, para ensinar as novas gerações a não repetir os erros dos antepassados, mas confiar em Deus e serem fiéis à sua aliança. A poesia dos Salmos demonstra um poder distintivo para capturar a atenção dos leitores. Embora alguns desses recursos poéticos se percam na tradução, ainda podemos apreciar muito deles em nossa língua nativa. O paralelismo combina palavras, frases ou pensamentos a de todo simétrico e pede e ajuda a entender o significado das partes. Por exemplo, bendiga minha alma o Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Salmo 103, verso 1. Nesse paralelismo, minha alma e tudo que há em mim, ou seja, todo o ser. 2. As imagens usam linguagem figurativa para atrair os sentidos dos leitores. Refugiar-se em Deus é descrito como estar à sombra das suas asas. Salmos 17, verso 8. 3. Meríssima expressa a totalidade por meio de um par das partes contrastantes. Dia e de noite clamo diante de ti. Indica orar sem cessar. Salmos 88, verso 1. Todos os jogos de palavras empregam o som das palavras para fazer um trocadilho e destacar uma mensagem espiritual. No Salmos 96, verso 4 e 5, os termos hebraicos Elohim, deuses, e Elim, ídolos, criam um jogo de palavras para expressar que os deuses das nações apenas parecem ser Elohim, deuses, mas são meramente Elim, ídolos. Finalmente, a palavra Selá denota em breve interlúdio para que seja para um chamado a fazer uma pausa e refletir sobre a mensagem de uma seção específica do Salmo ou uma mudança de acompanhamento musical. Salmo 61, verso 4. Vamos para a lição de quarta-feira. Orações inspiradas. Vamos ler 2 Samuel. Segunda Samuel, capítulo 23.
e o verso 1 e 2. As últimas palavras de Davi, são estas últimas palavras de Davi, palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua. Quer dizer, aquelas últimas palavras de Davi. Era Davi que com essas palavras depois, o cara acabou falecendo. Vamos para Romanos, cara, lá no Novo Testamento, Romanos. Romanos capítulo 8, e os versos 26 a 27. Também a intercessão do Espírito, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Quer dizer, o que está dizendo aqui? Que ele tem a intercessão do Espírito. A gente tem que interceder. A gente tem que pedir ajuda do Espírito, que era para interceder por nós. O que esses textos nos ensinam sobre a oração? Vamos lá, para ler a introdução. Os salmos são orações inspiradas de louvores de Israel. Assim, neles a voz de Deus é misturada com a voz do seu povo. Os salmos assumem a dinâmica de vividas interações com Deus. Os salmistas se dirigem a Deus pessoalmente como Deus meu, ó Senhor e Rei meu. Salmos 5, versos 2 e Salmo 84, verso 3. Eles muitas vezes imploram, dá ouvidos. Salmos 5, verso 1. Ouve, Senhor, a minha oração. Salmos 39, verso 12. Considera. Salmo 25, verso 18. Responde-me, Salmo 102, verso 2, e salva-me, Salmo 6, verso 4. Os salmos que estou falando aqui, abrem a Bíblia, e leem, esses salmos. Não deixem de ler. Essas são as expressões de alguém que está orando a Deus. A beleza e o apelo dos salmos são como orações e louvores residem no fato de que eles são a palavra de Deus na forma de orações piedosas e de louvores dos crentes. Assim, os salmos oferecem aos filhos de Deus momentos de proximidade, como descrito em Romanos 8, 26, 27. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, como gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Foi o que eu acabei de ler no começo. Jesus citou os salmos como em Lucas capítulo 20, verso 42 e 43. Vamos lá em Lucas. O que ele disse lá em Lucas? Lucas capítulo 20. E os versos 42 a 43. Visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos, disse o Senhor, meu Senhor, assenta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor, e como pode ser ele seu filho? Era a mesma coisa de Mateus que eu li aquela hora, né? Que Jesus pergunta, né? Como pode ser ele seu filho? Quando citou o Salmo 110, verso 1. Vamos lá. Salmo 110, verso 1. O que diz aqui o Salmo 110, verso 1? O reino e sacerdócio de Moisés, Salmo de Davi. O reino e sacerdócio do Messias, desculpe. O sacerdócio do Messias, Salmo de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. É o mesmo em Lucas capítulo 20. O próprio Davi afirma no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrados dos seus pés.
Embora salmos tenham surgido em eventos históricos e de experiências dos salmistas, ou se referem a nós, essas experiências, bem como as experiências de Israel como a nação. A sua profundidade espiritual toca diferentes situações da vida e atravessa todas as fronteiras culturais, religiosas, éticas e de sexo. Em outras palavras, ao ler salmos, encontramos expressões de esperança, louvor, medo, raiva, pesar e tristeza. Coisas que todos experimentam em todos os lugares e épocas, não importam as circunstâncias, os salmos falam em todos, na linguagem de cada experiência. Vamos para a lição de quinta-feira. O mundo dos salmos. Leia Salmos 16, verso 8. Vamos lá. Salmos 16, verso 8. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Esse é o Salmo 16, verso 8. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Claro que você não será abalado. O Senhor estando ao seu lado, você nunca será abalado. Salmo 44. Salmo 44 e o verso 1. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado, que a outrora fizeste em seus dias. Quer dizer, as maravilhas que o Senhor fez nos dias de seus pais. 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quer dizer, eu acabei de falar, nas tribulações, busquem a Deus. Não tem busca melhor do que isso. Busquem a Deus, é o único. 47, verso 1. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Louvar a Deus, batei palmas ao Senhor. O versículo 7 agora, do 47. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmoniosos cânticos. 57, verso 2. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. 82, verso 8. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Só Deus, que é o dono desta terra. Ele que fez os céus e a terra. Ele é o dono desta terra, dono de todos nós. Por isso que temos que louvar e adorar a Ele. Salmo 121, verso 7. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Quer dizer, Ele te livra de todo mal e guarda a tua alma. Que lugar Deus ocupa na vida do salmista? Agora vou ler a introdução. O mundo de salmos é centrado em Deus. O salmista submete em oração e louvor as experiências da vida a Deus. O Senhor é o Criador soberano, Rei e Juiz da terra. Ele provê tudo para seus filhos, portanto é confiável em todos os momentos. Até mesmo os inimigos do povo de Deus perguntam, e o seu Deus, onde está? Quando o povo de Deus parece estar falhando, Salmos 42, verso 10. Assim como o Senhor nunca falha, Ele é o Deus sempre presente, seu povo o tem diante deles continuamente. Por fim, os Salmos prevêem o tempo em que todos os povos e a criação adorarão a Deus. Salmos 47, verso 1 e Salmos 64, verso 9. A criação, a centralidade de Deus da vida produz centralidade da adoração. A adoração em que os salmos foram usados era fundamentalmente diferente da adoração como entendida por muitos no presente, pois a adoração na cultura bíblica era o centro natural e indiscutível da vida de toda a comunidade. Portanto, tudo o que acontecia, tanto de bom quanto de mal, na vida do povo de Deus, inevitavelmente era expresso em adoração. Deus ouve o salmista onde quer que ele esteja. Ele responde em seu tempo perfeito. Salmos 3, verso 4, 18, verso 6 e 20, verso 6.
O salmista está ciente de que a morada de Deus é no céu, mas ao mesmo tempo ressalta que Deus habita em Sião, no santuário entre o seu povo. Ele está ao mesmo tempo longe e perto, em toda parte em seu templo. Salmos 11, verso 4, oculto, Salmos 10, verso 1, e revelado em Salmo 41, verso 12. Em Salmos, essas características aparentemente mutuamente exclusivas de Deus se reúnem. Os salmistas entendiam que a proximidade e o distanciamento eram inesperáveis do seu próprio ser de Deus. Salmos 24, versos 7 a 10. E entendiam também a dinâmica dessa tensão espiritual. Sua consciência da bondade e presença de Deus em meio a tudo que se experimentassem era o que fortalecia a esperança deles quanto esperavam que Deus interviesse no seu tempo e na sua maneira. Vamos para a lição de sexta-feira. Estudo adicional. Leia de Ellen G. White, Profetas e Reis. Página, se você tem o livro da Ellen White. Páginas 19 a 27, O Templo de Jerusalém, Mensagem aos Jovens. Para páginas 221 e 222, a música. O livro dos Salmos inclui 150 salmos agrupados em 5 livros, 1 a 41. A divisão dos 5 livros do Saltério é uma tradição judaica. A divisão dos 5 livros do Pentateuco. O livro dos Salmos apresenta evidências de algumas coleções já existentes de salmos, as coleções coraitas. Salmos 42 a 49, 84, 85, 87 e 88. A coleção Asafita, Salmos 173 a 83. Os Cânticos de Ascensão, Salmos 120 a 134. E os Salmos de Aleluia, Salmos 111 a 118, 146 e a 150. O Salmo 72, verso 20, dá testemunho de uma coleção menor dos Salmos de Davi. Embora a maioria dos salmos esteja associada à época de Davi e ao início da monarquia, 10º século a.C., a coleção de salmos cresceu ao longo dos séculos seguintes, monarquia dividida, exílio e período pós-exílico. É possível que os escribas hebreus, sob a liderança de Esdras, tenham combinado as coleções menores de salmos em um livro, quando trabalhavam no estabelecimento dos serviços do novo templo. Os escribas consideraram os salmos, mas isso não lhes tira a inspiração divina. Os escribas e os salmistas eram servos de Deus dirigidos por ele. Esdras, capítulo 7, verso 6 e o capítulo 10. A natureza divina humana de Salmos é comparável à união do divino com o humano no Jesus encarnado. Apresentam em união do dilúvio com o humano. A união do divino com o humano, união semelhante existiu na natureza de Cristo, que era filho de Deus e filho do homem. Pode-se dizer da Bíblia que foi dito sobre Cristo: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, verso 14. E Ellen White, O Grande Conflito, no CPB de 2021, na página 6 e 7, perguntas para consideração. 1. Os salmos são orações e hinos de divinos humanos? Essa ideia ajuda a ver a proximidade que Deus tem de ter com seu povo? Deus está perto de nós? 2. Algum salmo já falou em seu coração? O texto trouxe esperança a você? Respostas e atividades da semana. Quando a arca foi levada a Jerusalém, quando voltaram do cativeiro, em ocasiões de gratidão, livramento, adoração, louvor e sofrimento e alegria. 2. Sempre havia motivos para cantar salmos a Deus. Eles cantavam quando estavam combatendo inimigos, estando diante de casa e do templo, desejando exaltar a Deus na angústia, louvor pelas maravilhas e misericórdias de Deus. Fuga em relação aos inimigos, clamor por salvação, louvor ao Criador, lamento, clamor por justiça. 4. A oração pode ser inspirada por Deus. O Espírito Santo intercede por nós em nossas orações. 5. Deus está presente em todas as ocasiões. O salmista está continuamente diante de Deus, que faz tudo por ele. Então, povo de Deus, essa foi a lição de como ler Salmos, que era a lição do livro de Salmos. Essa foi a lição de hoje. Amanhã eu trarei a segunda parte da lição. A segunda parte não, a lição 2, né? Ensina-nos a orar, que era o capítulo de amanhã, cara, da lição 2 da escola sabatina. Então, cara, se vocês entenderam ou se vocês não entenderam, me chame,
cara, no privado, cara, aí cara, nas perguntas que vocês fizerem aí, cara, que eu liberarei, cara, para vocês se expressarem, cara, diante dessa lição. Então, por isso, povo de Deus, cara, vamos orar para fortalecer a nossa fé. Cara, é o meu primeiro vídeo explicando a lição da escola sabatina. Se eu fui bem ou se eu fui mal, vocês que avaliem. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este momento, por esse dia do Senhor, que eu pude explicar pela primeira vez a escola sabatina em toda a minha vida. Antes que eu não conhecia, passei a conhecer e estou experimentando pela primeira vez. Quero dar o estudo, quero dar a escola sabatina. Por isso, meu Deus, muito obrigado por essas horas, minutos e segundos que o Senhor esteve comigo na sua presença em minha vida. Neste momento que eu gravei este vídeo, que o Senhor esteve comigo. Muito obrigado, meu Deus, que eu pude passar essa lição para todos os irmãos em Cristo, irmãos e irmãs em Cristo, para que possam conhecer mais sobre o livro de Salmos, a Tua palavra, o Seu louvor e a adoração de todos os povos a você, ao Senhor, meu Pai. Muito obrigado. Tudo isso peço e clamo em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Por isso, irmãos e irmãs em Cristo, eu preciso da ajuda de vocês. Se inscrevam no meu canal, cara, deixe seu like, ative o sininho de notificação para vocês receberem o meu vídeo e cara, não deixem de se inscrever no meu canal, cara, me ajude no YouTube. Um feliz sábado a todos e até o próximo estudo. Tchau.